vamos falar hoje de substituição nucleofílica de primeira ordem, que na verdade a gente conhece como a SN1. Bom, essa reação aqui, ela vai ser muito mais simples de entender agora que a gente já sabe a SN2. E aí, o que a gente tem que lembrar, o trickzinho, é que a SN2 tem duas etapas? Não. A SN2 tem uma etapa e a SN1 tem duas etapas. É o contrário, os nomezinhos, mas é bem importante. A primeira coisa que a gente pode perceber nessa reação que eu escrevi aqui, que a gente tem, né, duas etapas, não é uma coisa só. Então vamos começar aqui com nossa molécula simples, um carbono ligado a três grupos metis e um bromo. Como vocês conseguem ver essa flechinha, esse bromo tá saindo, tipo assim, eu tô meio que apontando que essa ligação dupla tá indo em direção ao bromo. O que eu quero dizer com isso? Esses dois elétrons da ligação estão sendo puxados pelo bromo e o bromo vai sair, formando brometo. E aí, você fala comigo, Verônica, isso é impossível, vai deixar um carbocátion lá. Mas é possível sim, e essa é a reação SN1. Vai formar esse carbocátion aqui. Por isso que vocês conseguem já entender que não deve ser uma reação das mais fáceis. Principalmente essa etapa aqui, ela vai ser lenta, porque ela é uma etapa que forma um carbocátion, que já não é a coisa mais estável do mundo. Lembrando aqui outra coisa, que vocês já devem ter percebido, o nosso leaving group, ele é uma coisa que vai ficar super tranquila sozinha. Prometo, assim, tá super feliz. Ele é um halogênio, ele tá ótimo. Então, é a primeira coisa que a gente já tem que pensar. Depois, você vai falar, então vai ficar esse carbocátion boiando aí? Não, obviamente não. O meio, o solvente, vai querer estabilizar esse carbocátion. Então, como vocês conseguem ver, os pares de elétrons da água vão o quê? Atacar a minha carga positiva. E essa etapa vai ser super rápida, porque é uma etapa de estabilização. E aí a gente vai formar essa espécie aqui, que é uma espécie que ainda está positiva, porque tem esse hidrogênio da água, né? A água vem como um todo. Logo depois, uma outra molécula de água vai roubar e a gente vai ter os nossos produtos finais. Um álcool, água e brometo menos. Ai, Verônica, eu poderia representar desse jeito? O brometo vem e rouba o hidrogênio e forma HBr? Sim, poderia. Em teoria não tá errado, não. Mas é que é muito. A gente sabe, né, que HBr é um ácido forte, então vai dissociar de qualquer jeito. Então, esse aqui é o jeito que seria mais correto. Mas o HBr, se você quiser fazer para já facilitar a sua escrita, não tem problema nenhum. Bom, vamos agora para as considerações sobre essa reação, que nem a gente fez com a SN2. Primeiro, é que ela é uma reação de duas etapas, que eu já tinha comentado. E primeira etapa, formação do carbocátion, segunda etapa, né, estabilização desse carbocátion. Então, primeira etapa, saída desse grupo de saída, segunda etapa, entrada desse segundo grupo. E aqui a gente já consegue pensar em uma outra coisa que é diferente da SN2, que a velocidade nessa reação, ela vai depender só do substrato. E por quê? Porque a primeira etapa, que é a etapa lenta, a outra etapa é meio que uma etapa que a gente pode imaginar como se fosse instantânea, porque ela vai estar estabilizando aquele carbocátion. Quem realmente manda na velocidade dessa reação é a saída desse brometo. Então só vai depender então do meu substrato. Qual substrato eu tenho, qual que é o meu grupo de saída, é isso que vai determinar. A nossa segunda avaliação aqui é que o substrato mais volumoso vai aumentar a velocidade da reação. E por quê? E o que eu quero dizer com volumoso? Com volumoso, eu quero dizer basicamente o substrato que vai deixar esse carbocátion mais estabilizado. A gente lembra daquela coisa de hiperconjugação, da carga, do volume, tem tudo isso. Mas é mais a ideia de que quanto mais estável for o meu carbocátion, mais fácil vai ser para ele ser formado, logo mais rápida vai ser a reação. E aí, por último, a gente tem que pensar aqui que carbocátion não tem geometria, né? Carbocátion não tem R ou S, porque ele só tem três ligantes, ele tá, né? Não tem uma geometria. Então, quando essa água atacar, quando esse solvente atacar, qualquer coisa atacar, ela pode atacar de qualquer lado, né? Pode atacar de qualquer direção. Então, eu sempre vou formar uma mistura racêmica, né? Eu nunca vou ter aquela questão que eu tinha lá na SN2, que vai formar só de um lado. Aqui vai formar dos dois lados de maneira igual. E aí é uma questão bem diferente, porque essa não é uma reação estéreo específica, que nem a nossa anterior. E aqui, lembrando, né, que eu tava falando ali da estabilização do carbocátion, e aí eu vou ter a ordenzinha aqui, que é um terciário é mais estável que um benzil, que um alil, que um secundário, que um primário, que um vinílico, que um metílico. Então, essa é a nossa ideia de carbocátions. É sempre importante ter isso na cabeça. Porque quando a gente vai falar de SN1, com certeza vai ter um exercício na sua prova, na sua lista de exercícios, que vai estar querendo saber qual reação SN1 é mais rápido,
com base, então, na estabilização desse carbocátion. Agora, a gente pode discutir um pouquinho o diagrama de energia, que é bem simples, mas ele solidifica um pouco os conhecimentos. Primeiro, que ele vai ter mais uma etapa, né, do que normal. Ele vai ter um pico a mais, porque a gente tem uma etapa a mais. Então, aqui a gente tem aqui nossa primeira aumento de energia, que é o que determina a velocidade, que é a formação do nosso carbocátion. E aqui a gente vai ter esse carbocátion formado. Logo em seguida, a gente vai ter o quê? O ataque com essa água, e aqui eu vou ter o nosso carbono mais água formado. E logo em seguida, eu vou ter o meu produto final, que tem que ter o quê? Uma energia menor do que o meu inicial. Então, quando a gente lembra do diagrama, a gente já lembra instantaneamente de todas as etapas que tem que ter na nossa reação. Bom, essa reação tem uma coisinha de especial, que é a questão do rearranjo. Talvez vocês tenham visto isso em Química Orgânica 1, eu não tinha visto, então para mim foi novidade. Mas basicamente, quando eu formo um carbocátion, esse carbocátion vai poder se rearranjar e se remodelar ali para conseguir achar o seu estado mais estável, para ficar na sua forma mais estável. E isso aí vai acontecer super rápido, vai acontecer o carbocátion sozinho. Isso a gente chama de rearranjo. A gente tem dois tipos de rearranjo. O primeiro é o hydride shift, que é basicamente um deslocamento de hidrogênio. Eu vou colocar aqui um exemplo porque é muito mais fácil entender olhando o exemplinho. Mas basicamente, vamos ver aqui essa mesma reação que eu falei, vai ter esse bromo saindo como nosso grupo de saída. E vocês conseguem ver que eu fiquei aqui com um carbocátion bem aqui nessa pontinha? O que vai acontecer em seguida é que vocês têm que lembrar que eu tenho um hidrogênio aqui. Se esse hidrogênio aqui for para cá, eu acabo ficando com um carbocátion terciário e saio de um secundário e vou para um terciário. O terciário, obviamente, é mais estável do que o secundário. Então, isso vai acontecer naturalmente. Então, por isso que, às vezes, vocês vão ver que o grupo de entrada, né? O grupo que entrou, vai entrar num lugar diferente do que o grupo que saiu. Mas é porque eu sofri esse rearranjo e aí é nesse estado mais estável que vai entrar o meu grupo de entrada. E aí a gente tem o segundo, que é o methyl shift, que é menos fácil de enxergar, também tem menos exemplo, mas, né, acontece também. Que é quando eu tenho esse grupo metil, uma coisa que eu não falei, mas tem que estar diretamente adjacente. Diretamente adjacente. Ele vai meio que pular pro lado e vai formar uma coisa mais estável. Então aqui eu consigo ver que eu tô num secundário também. E eu vou para um terciário, um carbocátion. Então acaba ficando muito mais estável, isso que acontece. Mas isso aqui pode parecer muito confuso, e como é que eu entendo o que tá acontecendo? Tá pulando? Né? O que tá acontecendo? Na verdade, é bom, assim, o jeito que eu consegui entender, e foi o jeito que mais fez sentido na minha cabeça, é como se fosse uma hiperconjugação exagerada. É como se, né, ali aquela questão da hiperconjugação dos orbitais meio que exagera e vai pro lado. E aí, tchum, entendeu? É mais fácil de entender assim, não é bem uma reação desse jeito que a gente tá vendo, SN1 e SN2. É como se fosse um exagero e aí tende pro outro lado. E agora, por último, vamos falar do solvente, que é muito mais fácil do que o solvente da SN2, que é, qual que é a grande questão da SN1? É que eu tenho um carbocátion, e esse carbocátion precisa ser estabilizado. Então, se eu tiver um solvente polar, eu vou estabilizar mais esse carbocátion, certo? Porque ele é polar. Se eu tiver um solvente apolar, ferrou, porque ele é super polar. Então, quanto mais o meu sorvete for polar, eu vou aumentar a velocidade da reação, porque eu vou diminuir a energia de ativação necessária para essa primeira etapa, que é a etapa lenta, que é a etapa que determina a velocidade da reação, e eu vou conseguir fazer tudo mais rápido. Então, SN1 a gente sempre conduz em solventes polares, diferente da SN2.